Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bens na Linha. Eu sou o Gilton Melo. E eu sou o Saulo Bastos. E hoje estamos aqui com o Franklin Albano. Mais um episódio aí para falar do ponto de vista cartorário no mercado imobiliário. Vamos lá, Frank, se apresenta aí pro pessoal. Beleza, Saulo? Tranquilo, boa noite. Beleza, Gildo, boa noite. Muito obrigado aí pela recepção. Nós que agradecemos. Muito bom. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Franklin Albano, sou CEO da J. Tavares, tenho estrada no mercado imobiliário de 12 anos. E eu sou um atleta também, gosto muito de corrida. E a gente vai trocar um papo legal aqui. Com certeza. Pô, com certeza aí. O cara é competitivo no mercado e na vida pessoal. Né? Vamos lá, Franklin, para o pessoal conhecer você aí, quem é o Franklin aí, como é que começou essa trajetória aí de 12 anos, fala pro pessoal aí, porque a gente tem um episódio bem interessante pela frente. Acredito que grande parte da pessoa quer saber como é que começou essa trajetória e hoje você é CEO, né, do metro quadrado de imobiliária mais bonito do Rio de Janeiro aí. Então, conta pro pessoal aí, que o pessoal com certeza vai ficar curioso para saber. Eu entrei no mercado imobiliário, eu tenho 33 anos, eu entrei com 21 de paraquedas. Eu acho que 98% do mercado imobiliário entra no mercado imobiliário de paraquedas, porque quer vender mais e tal. Eu fui fazer faculdade em outro estado, no Nordeste, fui para o Rio Grande do Norte fazer faculdade, e eu trabalhei na empresa da minha família. E quando eu tive um insight que foi o seguinte: eu sou inquieto, não gosto muito de estar ali na burocracia, porque eu trabalhava num escritório de contabilidade. E pensei o seguinte: eu vou voltar para o Rio, vou trabalhar com venda. De repente um amigo me mandou mensagem, falou: meu tio está recrutando para poder montar uma equipe de venda no mercado imobiliário. Eu falei: pô, vamos lá. Cheguei 7 da manhã, 9 da noite eu estava dentro da Brasil Brokers fazendo entrevista. E aí no mesmo dia eu fui contratado. Era uma barreira baixa de entrada. E eu entrei no mercado imobiliário. Então foi assim, foi lá no começo de 2015 que eu comecei a trajetória até aqui de mercado imobiliário, né? Como todo bom entusiasta, você vê as pessoas ganhando dinheiro, Sim. Você quer ganhar dinheiro também. E eu fui desenvolvendo um olhar diferente durante o tempo de mercado imobiliário, eu fui desenvolvendo um olhar diferente para o próprio mercado imobiliário, né? Então foi assim que começou a minha jornada. Hoje eu sou um empreendedor, gosto de empreender, como eu falei, tenho 33 anos e já consegui percorrer por todos os nichos de mercado imobiliário possíveis, né? Desde o Minha Casa Minha Vida a metros quadrados ali, chegando a 130 mil reais por mês. Perfeito. Frank, uma pergunta. Você lida com imóveis de alto padrão, né? Para um imóvel entrar nessa categoria de luxo, tá? Porque qual é a diferença entre um imóvel caro, entendeu? O que é considerado caro? Porque hoje em dia na Zona Sul, em qualquer lugar, é 1.600.000, você compra um imóvel, né? Então tudo é acima de 1 milhão. Qual é a diferença do imóvel caro para um imóvel que para entrar na categoria de imóvel de luxo? Bom, luxo é de fato diferente do que é caro. Porque se a gente pegar qualquer metro quadrado de Leblon, Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico, você vai ter imóveis acima de 1 milhão, né? Raramente você vai encontrar imóveis abaixo, a não ser que seja um quarto deteriorado ali, que ainda assim, depois que você melhora, ele passa do 1 milhão de reais. Luxo é tudo aquilo que você agrega de valor, e ele é democrático, mas ele é inacessível. Ele não é tão acessível assim. Então, luxo é o que você agrega de valor e serviços naquele empreendimento. E qual é o tamanho aí de fato, né? Você vai entrar no campo de preço, o quanto de metro quadrado ele tem para te entregar. Porque hoje, o quanto de metro quadrado você tem para comprar ele. Sim. Porque 40 mil reais não é um metro quadrado tão acessível assim. Como quase toda a escassez eleva o padrão, né? Escassez. De construção, de poder levantar um empreendimento. Isso aí a gente pode olhar um pouquinho para a Barra da Tijuca também, e também pode olhar pro mercado de Ipanema, Leblon.
que você vai ter ícones do mercado imobiliário. Você vai ter um Cap Ferrari de 60 milhões de reais. E as pessoas, o Jardim Pernambuco, por exemplo, e as pessoas automaticamente elas ficam seletivas com isso. Seleção é um dos critérios do luxo, né? As pessoas compradoras. As pessoas compradoras. Não, as pessoas vêm... As moradoras. As moradoras. As moradoras de lá. Automaticamente não vão te deixar entrar não vão te deixar entrar naquele ambiente. Então, existem requisitos também. Existem requisitos. Além do financeiro. Além do financeiro. Entendi. A gente tem hoje a renda está muito pulverizada. Sim. Quando a gente olha para um influencer, ele ganha dinheiro. Sim. Mas ele é de uma aristocracia? Ele participa daquele ambiente? O que ele vai fazer depois que ele mora lá? Existem condomínios lá fora que são só para brasileiros jogadores de futebol. Porque não a sociabilidade deles não condizem com a sociabilidade das pessoas que habitam lá. Então, eles montam condomínios só para eles, entendeu? A questão de festa, a questão de não obedecer a ordem lá do local. Então, deve caber um pouco também disso aqui na questão das pessoas que querem entrar nesse meio. Não basta ter só dinheiro, né? Isso. Você tem que ter acessos. Tem algumas atribuições que vêm carregadas, né, junto com o imóvel desse. Então, ele não é anunciado como os outros, né, pelo que você estava me dizendo aí. Você não pega ele no portfólio e coloca lá, por exemplo, na porta de uma imobiliária, né, anunciando esse imóvel. Sim, Ele é vendido de forma exclusiva. Como é que funciona isso? É por puro desconhecimento da minha parte. Eu não sei como é que você consegue anunciar esse imóvel. Não, perfeito. Junto com o Gilton mesmo, que eu já ouvi falar que existem imóveis que não são nem anunciados. Não é colocado no mercado. Tem uma total descrição que não tem que ser, não pode ser anunciado. O vendedor não quer. E só sabe, eu não sei como é que funciona, como ele falou também, não sou leigo, não sei como funciona. Como é que chega a esses tais... possíveis compradores. Exatamente, possíveis compradores, entendeu? São que eles não querem anunciar, mas tipo assim... O Franklin lida com esse tipo de serviço. Aí eles vão procurar o Franklin para poder... eu tenho um imóvel tal. Entendeu? Como ocorre muito, eu não sei se você vê aquela série na Netflix dos franceses, dos imóveis de luxo, em família. Sim. Entendeu? Tem imóveis ali que não são anunciados, não podem ser anunciados. Mas se a pessoa quer e está naquele padrão social deles, né? Eles conseguem chegar ao Franklin, porque o Franklin é especializado naquele tipo de luxo. E ocorre aqui também esse tipo de... que não pode ser divulgado ou tem que chegar direto a você? Não, ocorre sim. Eu tenho corretores que eles fazem parte do bairro e automaticamente eles têm esses acessos. Sim. Famílias com muito dinheiro, elas são mais... criteriosas? Não só criteriosas. Discretas. Essa é a palavra. A descrição delas fazem com que elas não queiram se expor. Automaticamente a gente recebe muito. Engraçado que eu fiz uma pesquisa, boa pergunta, eu fiz uma pesquisa de quantos imóveis não estão anunciados no nosso portfólio. Eu tenho mais ou menos 3.500 imóveis ali anunciados no meu portfólio. Dentro desse portfólio, eu tenho em torno de 110 imóveis, 115 imóveis que não estão anunciados nem nos portais e nem no meu site. O que isso significa? E aí eu fiz uma pesquisa por preço. E aí, quando eu fiz essa pesquisa por preço, mostra aqui, imóveis, esses 115 imóveis, 114 imóveis, tem a partir de 20 milhões de reais. Tá? Então, a partir de 20 milhões de reais, dentro da minha carteira, 114 imóveis não estão divulgados nem nos meus portais e nem no meu site. Sim. Exatamente por uma descrição dos proprietários. Isso foi uma pesquisa legal que a gente fez, porque existe uma inteligência que a gente está buscando dentro da empresa, porque a J. Tavares ela tem 32 anos de mercado. Então, tiveram algumas gerações consumindo imóveis conosco. E nós, dentro do marketing da empresa, estamos buscando tendências, que é trazer clientes de mais alto padrão para dentro da carteira. E a gente, de fato, há 32 anos, nós somos uma referência de alto padrão dentro da empresa. Então, eu venho buscando essas pesquisas exatamente para entender qual é o público que a gente mais atinge. Então, isso é um dado legal. Otimizar e usar a tecnologia ali ao favor para poder trazer esse pessoal
trazer tanto as pessoas, os possíveis compradores, quanto os imóveis, né? Porque tem gente que talvez possui esse imóvel, quer se desfazer dele e não sabe como colocar no mercado. E aí você vai ter que ter uma marca para fazer isso. Você tem que ter corretores. Aí não adianta só a marca. Eu preciso que meu corretor ele esteja inserido nesse meio. Sim. Porque senão ele não vai conseguir conversar com o comprador desse. Isso, exatamente. Esse ponto é importantíssimo. Eu já li a respeito e realmente a instrução do corretor tem que ser diferenciada. Cultural. Faz muita diferença. Você saber conversar com o cliente, questões culturais, leitura, ele procura isso. Ele procura isso na hora. E o grande negócio, depois de um tempo convivendo com o mercado imobiliário de todos os níveis, desde a pessoa que eu também vendi Minha Casa Minha Vida, mas depois eu fui produzindo assim o repertório para poder atender essas pessoas. E o grande negócio do corretor de imóveis nesse nível é a autoridade e o conhecimento que ele tem, que seja na região ou que seja no conhecimento de mundo. Quanto mais eu estou próximo de você, por exemplo, eu faço corrida e vou fazer uma maratona. Possível um Ironman, por exemplo. Esse cara faz. Qual é o acesso que eu tenho a ele? Isso é um commodity já. A gente já sabe no mercado imobiliário que você tem que ter algum ponto de rapport com o teu cliente. Ok, bacana. Mas o maior ponto de rapport hoje, vendo tudo e sendo um treinador imobiliário, é a autoridade que você tem sobre o que você faz. Um cliente desse, ele sempre vai te procurar pelo que você pode entregar para ele. Por quê? Porque quando a gente fala de dinheiro e quando a gente fala de aristocracia, você pode pegar alguém que ascendeu muito rápido. Sim. Tem menos repertório. Mas quando você pega alguém que é rico de berço, né, que fala. Rico de berço, ele tem e procura especialistas. Não é o preço, o quanto ele vai pagar para você, mas o quanto especializado você é naquilo. Tá? Não saber a rua que é melhor, ou o preço, o metro quadrado, o que vai atingir. Mas quais são as outras coisas, né, que agregam no teu serviço para que ele se apoie em você? Por exemplo, eu vou conversar com o Franklin, mas eu vou conversar com o Franklin se é bacana fazer esse investimento. Franklin, eu tenho esse portfólio para comprar. O que você acha disso? Está líquido? Você pode analisar para mim? E aí, a partir do que eu sei, é que ele vai consumir o que eu estou falando. Sim. Se eu sair um pouquinho da linha, ele sabe que eu não sou um profissional para ele, automaticamente. Já é descartado. Calma aí, não faz sentido o que ele está me falando. É bem mais estrito, né? Mais fechado. Você acabou falando de inteligência, né? Que deve ser da inteligência artificial, que vocês utilizam, deve ser adeptos, né? Até para poder entender mercado. Até que ponto vocês acham que a inteligência artificial ela não pode substituir o olho no olho? Não. Referente a esses clientes mais exigentes, né? Sabe por que não vai? Porque eu acho que é uma das profissões assim que não vai ser atingidas de imediato por uma inteligência artificial. A gente não é um operacional que pode ser substituído. A medida é o seguinte, a inteligência artificial é um commodity que está aí para você acessar e fazer pesquisas e conversar com a máquina sobre. E agregar mais o seu arcabouço de conhecimentos. Mas o cliente, nós temos necessidades emocionais, é natural. Olhar no olho eu acho que é a coisa mais importante, porque o bem, é engraçado, depois eu vou falar para vocês como é que funciona a questão de investimento, por que uma pessoa investe, né? E quais são as linhas de desejo que essa pessoa investe. E já pegando essa pessoa investe ou tem uma urgência na informação ali, mas ela quer saber sobre o seu feeling. A máquina não tem o feeling, o pé na rua, entender o público. Ninguém vai ensinar um robô a vender, né? Não, ninguém vai ensinar um robô uma emoção. Não tem córtex pré-frontal. Porque para venda e compra tem que ter emoção.
né, não vai conseguir. Mas hoje eu acho que a inteligência artificial ela vai ser para cruzar... não, ela já é para cruzar dados, para você fazer pesquisas mais inteligentes. Otimizar tempo, ser um assistente seu ali para muita coisa. Ser um assistente da empresa para processos operacionais, mas não para um olho no olho ainda. E de fato isso não vai... Eu acho que também não vai acontecer. Esse padrão, né? Ainda vão exigir, com certeza vão exigir... E assim, grande parte das pessoas que eu tive a oportunidade de conversar com presidentes de grandes indústrias, pessoas do agro, porque a gente atendia o agro na empresa que eu trabalhei, que era ligado ao mercado de investimento. Então, essas pessoas elas são mais simples, são tão focadas no nicho delas que de fato elas vão precisar de um especialista para poder... um especialista de verdade para poder orientar elas nesse momento, né? Por mais que o poder que o agro tem, né, nível Brasil, a gente sabe que essas pessoas tratam de forma simples o seu dia a dia, né? Elas são mais simples mesmo. Porque eu posso te dizer no nosso dia a dia, né? Levando tanto... dependendo do montante de dinheiro que você tenha. Posso dizer que a gente está mergulhado no momento de... Eu estou mergulhado no momento de gestão. Passo meu dia a dia vendo o que a empresa, como está funcionando. E quando eu quero conversar sobre algo específico, eu vou procurar alguém... Um nutricionista, por exemplo, eu vou procurar alguém que fale de nutrição esportiva. Por mais que o ChatGPT vai me dar aquilo, mas a pessoa passou 5 anos se instruindo e experimentando no dia a dia de trabalho. Quantas pessoas essa pessoa atende? 5 pessoas por dia? Vezes 10 dá 50 pessoas em 10 dias. Então, você tem um know-how muito grande ali. Não, perfeito. Tu falou da empresa que você trabalhava, né? Você fundou uma marca dentro de uma empresa ajudou a criar uma marca, né? Dentro de uma empresa que trabalhava diretamente no mercado financeiro. Como é que foi isso e de onde surgiu essa ideia, né? Foram quase 4 anos de uma jornada muito legal, que eu posso contar essa trajetória e aí a gente vai entrar em muitos papos aqui. Foi o seguinte, eu saí do mercado imobiliário que era de prontos e lançamentos. Tá, a gente vai adicionar o prontos e o lançamentos, o secundário e o lançamentos nessa próxima etapa. Mas eu vi um mercado imobiliário com pouca gestão operacional no que era feito. Tá? E eu vou adicionar gestão também daqui a pouco. Depois eu entrei num universo totalmente regulado, que é o mercado financeiro. O mercado financeiro ele tem um compliance muito grande, ele movimenta muitos trilhões de reais e você tem cadeias de processo para uma empresa dessa, como a XP, por exemplo, que são cadeias gigantes de gestão. Sim. E aí, quando eu entrei lá, eu assustei um pouco, porque as empresas que eu trabalhava eram muito desorganizadas. Eu posso dizer que, anterior a isso, eu fiz a minha empresa, né, como corretor autônomo dentro de um clube para poder acessar as pessoas do clube. Então, eu tinha uma salinha de 8 metros quadrados que eu mesmo fazia os meus atendimentos. E aí eu fui convidado a fazer... Olha, a gente quer abrir, era uma holding de produtos financeiros e a gente tem a possibilidade aqui de fazer imóveis como produto. Bacana, você topa? Topo. Só que aí eu não montei uma operação imobiliária, eu montei um modelo de negócio. Porque conversar com o mercado financeiro é um contraponto do mercado imobiliário quando a gente fala de compra de imóveis. Grande parte das liquidações de investimento são para o mercado imobiliário. Tá? Geralmente, a cada milhão se você for 800 mil ali, 80%, 70% do capital que sai do mercado financeiro, ele vai para o mercado de compra de imóveis. Tá? Isso aí é um dado estudado e feito lá por mim e por outros profissionais de outras áreas, né? De alocações e tal. Só que eu não conversava com o meu cliente comprador. O comprador, ele não era o cara que eu queria dentro daquele espaço.
era o vendedor, e eu passei a ter um olhar para o imóvel que é um olhar de liquidez financeira. Vou dar um exemplo. Saulo, você é uma pessoa que veio através do assessor de investimento e você tem 10 milhões de reais em dinheiro imobilizado. Você tem 1 milhão de reais, 1 milhão e meio de reais ali em carteira, em diversos produtos financeiros, mas você é um cara imobilizado. Sim. Ok? E aí, olhando a dinâmica do assessor de investimento, eu olhei, putz, esse cara parece comigo no dia a dia da operação dele. Como é que eu vou ajustar isso? Entendi aqui. Montei uma ferramenta onde eu conseguia conversar, fazendo um estudo do ativo, que é a captação. Vou falar assim, mas parece mercado financeiro, não tem nada disso. Seguinte, como eu ia captar o imóvel do cliente? Estou lá na sua casa, só que ao invés de você me dar as informações que são superficiais, 2 quartos, sim, cozinha, banheiro... O básico, né? O básico, eu me aprofundava mais. Qual é a tua motivação de venda? O que te move a vender? Olha, a casa ficou muito grande. E eu estou muito imobilizado. Eu já peguei, só para vocês terem uma ideia, gente, eu peguei pessoas com patrimônio de 5 milhões de reais líquidos lá na carteira e 250 milhões de reais em ativos imobilizados. Isso. Essa era a proporção de pessoas que a gente pegava dentro da... E aí, quando eu tô conversando com você, eu entendo. E aí eu faço um estudo sobre os seus bens, você vai me dizer o seguinte, olha, 2 eu quero deixar e 8 milhões de reais eu quero deixar líquido. Então, isso vai resolver muito dos meus problemas. Aí eu vou casar exatamente com a pergunta que eu te fiz. Qual a tua motivação? Porque esse tempo de liquidar os imóveis, hoje a média nacional é 1 ano e 6 meses para você vender o imóvel. É muito tempo. E eu coloco esse tempo exatamente pela falta de orientação do corretor de imóveis ao preço do cliente. E se você não tiver bons argumentos para dizer que seus 8 milhões, que você acha que é 8 milhões, eu falo, olha, Saulo, eu fiz todo um estudo de mercado e seus 8 para essa quantidade de imóveis, ele vale 6,5. E aí eu vou pegar todas as patologias construtivas e administrativas que incidem sobre o seu imóvel e vou te dizer que a precificação não é aquela. Aí eu passo autoridade para o cliente. Aí ele vai saber, de fato, esse 2 quartos em Copacabana vale isso por quê? Vale isso por conta disso. O mercado, ele aplica esse preço médio, que é um pseudo-preço, geralmente é um pseudo-preço, mas por conta das suas... da configuração do seu imóvel, ele não vale isso. Você acha que vale 1 milhão, ele está valendo 730. E com isso você consegue reduzir muito esse tempo de liquidez. Esse tempo de liquidez, exatamente. Mas o grande ponto é esse ganhar autoridade. Como eu vou fazer isso? Quais são qual é o repertório que eu tenho que ter para não convencer, mas te falar, e aí esse papo já muda, essa pequena explanação já muda completamente o teu olhar sobre mim e sobre a tua carteira. Com dados, você apresenta dados a ele, né? Fica muito mais racional a coisa. Mais racional, entendi. Entendeu? Não, ele vai perceber o diferencial, né? Ele vai olhar pra você, ele tá me falando uma coisa que ninguém nunca me falou. Isso mesmo. Uma coisa é jogar palavras ao vento, outra coisa é chegar com um dado bem estruturado, sim, ali e pegar exemplos. Só você pegar outros exemplos de outros imóveis vendidos na área, como é que foi, as últimas transações ali, talvez você consiga fazer um levantamento de dados ali. Não exato, mas... Sim, sobre essa questão que ele estava falando da captação, né? Realmente deve ser o básico, deve ser o normal. Sala, cozinha, banheiro. Aí ele já vai numa outra estrutura. Primeiro já pergunta qual é a motivação dele na venda, o porquê que ele está se sentindo na obrigação, talvez, de vender. Ele vai entender a situação dele, entendeu? Aí o cara já vai mudar. Ele já vai mudar porque ninguém nunca me perguntou a minha motivação. Por quê? E depois ele vai apresentar um monte de dados. É um diferencial ali bem interessante. E é o que eu até converso bastante. Eu sou um cara apaixonado por venda, cara. Eu gosto de venda. Isso é verdade, cara. Eu gosto de venda. Ele fala muito isso. Apaixonado por venda. Eu acho que venda, ou você vende um produto, ou você vende a tua hora. É isso aí. Ou alguém vai pagar pela tua hora ali, que é a questão do CLT, né?
CLT tu vende tua hora. Vai vender hora e serviço. O Brasil, ele é muito pautado nisso, né? Hoje, o PIB cresce como? Serviço ou agro. É dessa maneira. Aí, mas o que eu achei mais interessante e a minha curiosidade é, e como é que você achava o comprador? O comprador é uma lógica de mercado extremamente simples. Imóvel bem precificado, ele é um imã de bons compradores. E aí, eu sou muito curioso em pesquisa. Primeiro ponto, antes de desenvolver esse modelo de negócio, eu pesquisei sobre o tempo de venda e como eu poderia encurtar o tempo de venda do proprietário. E depois do comprador. Existem 4 momentos do comprador de imóveis, que é a descoberta, e ele descobre que pode comprar. Por exemplo, a pessoa saiu de 5 mil de renda e foi para 20 mil de renda. Aí ele descobre que ele pode comprar. Nesse meio, no segundo passo, ele a procura. Entre a descoberta e a procura pode levar 9 meses. Porque ele não está de fato, ele está pesquisando o mercado. E o nome disso é venda de alto valor agregado. Não é uma decisão simples como comprar um sapato. Você compra o sapato e ele tem mas ele ativa alguma coisa muito simples em você. Não deu troca. Sim. Ou o dano dele financeiro é muito, muito pouco. A camisa é muito pouca, 90, 100 reais, é muito pouco. Mas um imóvel são 300 mil e talvez seja o dinheiro da sua vida. Tá? Então, o nome disso é venda de alto valor agregado, que tem vários gatilhos e, além dos gatilhos, você tem vários decisores. A sua mãe é um decisor, a sua esposa é um decisor, o seu filho, a relação que você está no momento de compra é um decisor. Então, aí nessa pesquisa. Então, você está aqui muito emocional, muito, muito racional. E depois você tem considerações e conclusão. As considerações é quando eu considerei tudo que eu pesquisei entre o mês 1 e o mês 12, por exemplo, 12 meses pesquisando, e aí eu agora eu sei a quadra que eu quero, eu já fui a vários imóveis, tanto que tem corretores que passam muitos meses com o mesmo comprador tentando fazer a venda e de repente ele comprou em outro lugar. Porque o corretor, ele acionou e ele foi acionado num momento muito emocional desse e com pouca solidez desse comprador. Só que quando você coloca um imóvel bem precificado no mercado, você vai atingir 2 clientes potenciais, que o cara que está na consideração e conclusão. Imagina que aquele cara que está na consideração e conclusão, está nas considerações, fala o seguinte: agora o 302... com 3/4, uma vaga, entrou na quadra que eu quero no preço que eu queria. Maravilha. Aí entra os gatilhos de pressão que a gente vai fazer automaticamente. Eu vou te dar um exemplo que é uma matemática inversa. Um imóvel bem precificado, ele pode trazer vários compradores diferentes. Vários compradores ao mesmo tempo com vários níveis de proposta. Exatamente nas considerações e conclusão. E aí eu começo a escolher qual é a proposta que eu quero para o meu proprietário. Por quê? Porque essas pessoas que chegaram com uma proposta, elas já estão maduras o suficiente para eu falar para ela o seguinte: Gilton, você... Franklin, você está me cobrando R$1 milhão, mas eu vou fazer uma proposta de 800. E eu precifiquei o imóvel lá na ponta, lembra? Gilton, eu sei que você estudou mercado e eu sei que você está fazendo essa proposta, mas eu tenho outros compradores daqui a pouco, porque... quando você fez proposta, você estudou mercado. E essa proposta que você está me dando não vai entrar. Sabe por que ele não vai entrar? Porque, como você viu o mercado também, a gente fez uma precificação inicial, o preço dele já está muito bom. Está muito bom. Então, quando a pessoa faz proposta, é porque ela já está no final. Já está no final da compra. Ela já estudou a quadra que ela quer, ela já meio que vive aquela que ela quer. Já está com rodagem, né? Ela já está com rodagem. Entendi. Então a gente prepara tudo para fazer uma venda muito mais cirúrgica, muito mais assertiva. E eu já tive imóveis com 4 propostas que eu cheguei com o meu proprietário e falei o seguinte: escolhe uma. Ou à vista com 10% de desconto, ou financiado, metade à vista. Agora você pode escolher.
Isso aconteceram muitos, tá? Muitos assim durante essa E esse diferencial, né, que vocês aplicam, você está me dizendo aqui. Isso foi o modelo. Isso é um modelo de negócio da empresa de investimento, que foi, cara, bem interessante. Porque eu fiz uma primeira visita lá, cara, e assim, eu sou, além de ser apaixonado por venda, eu sou um curioso nato, cara. Então, eu entrei lá nessa empresa. Primeira coisa que eu faço é conhecer, cara. Me apresenta tudo. Então, eu andei. Aí, quando me falaram, ó, aqui é o departamento tal, aqui é o departamento tal. Aí, portanto, eu cheguei para a pessoa e falei, quero conhecer. Aí foi quando eu conheci o Frank. Falei, não, eu quero conhecer para eu poder entender como é que funcionava. Isso aí. Porque se eu sou apaixonado por venda, eu preciso entender como é que funciona todo tipo de mercado. Porque eu acho que quando você é um vendedor, você não se limita a um nicho específico de mercado. Você começa a ser adaptável, né? Você costuma... Na minha cabeça, eu consigo vender qualquer coisa. Eu só preciso estudar, adquirir um conhecimento sobre aquela causa, né? Para poder ir no ponto certo. Hoje, tudo em dia hoje é interdisciplinar. Não adianta. Você tem que ter conhecimento de um pouco de tudo. Tem que ter. E o que você falou, que eu achei muito interessante, que vocês fidelizam gerações. Entendeu? Então, vocês pegam aquela do avô, do bisavô e permanece com vocês. É justamente por esse diferencial que vocês dão. Uma empresa também com 32 anos de mercado. Essa a gente fala essa a gente já vai ir para essa fase atual, né? O fundador, que é o Jacir Tavares, ele é um cara extremamente inteligente nessa relação. Ele montou setores que apoiam esse contato e esse acesso do corretor. Sim. Então, o corretor ele faz as etapas normais dele, mas quando ele entra para a empresa, por exemplo, ele se depara com nossas advogadas que estão lá para poder fazer um serviço jurídico. Ele se depara com setores, por exemplo, o diretor comercial da empresa hoje, que é o Ari, ele é um cara extremamente inteligente comercialmente, negocialmente também. Os nossos gerentes, eles também têm uma estrada negocial muito legal. A J. Tavares, ela é uma escola. Tanto que a gente não tem relações, não é relação, mas não tem o costume de ter corretores de mercado. Não tem o costume de ter corretores de mercado. O Tavares sempre faz isso. A gente, uma vez por mês, tem sempre uma turma entre 12 a 20 pessoas dentro da empresa, de novos corretores, de pessoas que não tiveram acesso ao mercado imobiliário para que ela seja formada pela J. Tavares. Entendi. Isso é interessante. Sem os vícios. Sem os vícios. E aí tem todos os setores para apoiar essas pessoas. A gente tem discriminado uma equipe júnior, a gente tem dentro da empresa a gente tem essa escala. Uma equipe júnior, a gente tem uma equipe pleno e tem equipe sênior, 2 equipes sêniores, que fazem toda a maior base de visitas, a maior base de venda. É lógico que uma pessoa que é sênior, ela produz muito mais, ela já está no estado da arte dela. Então, ela já cumpriu aquelas etapas também, nada mais justo. Isso, já tá ali já é osmótico. Sim. Fazer qualquer movimento de venda. Então, nessa etapa hoje, a gente olha a empresa, por que a gente trabalha com gerações? Porque como a gente presta um bom serviço e o nome é forte há muitos anos, imagina, há 30 anos no mesmo lugar, você já faz parte do bairro. Sim. Você faz parte do cotidiano de compra e venda das pessoas. Você é um comércio local. Sim. Então, com esse desenvolvimento de um bom serviço, de boas pessoas que vivem o bairro, né? Porque nossos corretores, eles geralmente não são de outro bairro, eles vivem aquele local, bebe no mesmo lugar, bebe o chopp no mesmo lugar que o comprador. Toda uma tradição. Tem toda uma tradição. Perfeito. E tem diferença entre, mesmo sendo de alto valor, padrão, luxo, de bairro para bairro, essa questão de critérios de comprador? Por exemplo, Barra da Tijuca é alto padrão, tem lá o alto padrão, só que o comprador que quer ir para lá tem um diferencial nele, o que quer ir para o Leblon é outro, Ipanema é outro, Copacabana acho que nem digo mais, mas Ipanema é outro. Tem esse diferencial também ou... Tem.
tem esse diferencial. A gente pode falar que o mercado da Zona Sul é um mercado extremamente maduro. Maduro, adensado, as pessoas conhecem, e o morador, ele conhece muito bem. A Barra da Tijuca, ela é mais pulverizada. Ela tem mais pulverizada em questão de tamanho. A gente tem uma coisa no Rio de Janeiro chamada espraiamento. Sim. Espraiamento é o quanto de terra edificável que você tem entre a serra e o mar. Então, imagina que você está entre o Jardim Botânico e a Praia de Ipanema. Sim. Então, a faixa de terra que você vai construir é muito pequena. Automaticamente, o lugar ele fica adensado. Muito antigo, são bairros antigos e são construídos por muito tempo. Então, você tem gerações naquele mesmo lugar. A Barra da Tijuca, você tem prédios parecidos e condomínios parecidos com as mesmas amenidades num espaço de terra muito grande e ainda existe muito lugar para construir. Porque se você pegar na Zona Sul, você vai ter que demolir para poder construir, né? E o gabarito é baixo também. Geralmente o gabarito é baixo, né? Tava tendo até um problema no Leblon, que estão construindo muitos lofts, né? E é o que você falou, os moradores estavam contra queriam embargar essa questão, porque loft geralmente é para investidor, né? Geralmente o cara quer investir para poder alugar por temporada, ou a pessoa é sozinha, mas dificilmente é isso, é aluguel por temporada. E eles não queriam deixar o bairro se transformasse nesse tipo de questão, por justamente ser uma coisa mais tradicional, né? Leblon, mais tradicional, Ipanema. Aí já na questão da Barra da Tijuca, eu entendo que é uma coisa mais emergente. Tem muita gente que é emergente, que teve um degrau, um salto na carreira, até influência, essas questões, né? Sim. E não tem uma bagagem muito cultural, nem de estudo, e conseguiram subir na vida de acordo com as possibilidades que a internet dá hoje. Então, tem uma diferenciação, de clientes para a Zona Sul e de clientes para a Zona Sul do Oeste, né? Agora, Sul-Oeste, né? Que agora mudou. Então, existe mesmo isso, e vocês têm essa capacidade de entender o que eles precisam e direcionar para qual bairro. Que já aconteceu o seguinte, eu quero morar no Leblon, aí você conseguiu captar nele que ele não é morador, tipo assim, não seria bom o que ele quer no Leblon? Seria melhor em Ipanema ou lá na Barra da Tijuca? Isso acontece também? Isso acontece dentro da própria Zona Sul. Eu acho que o comprador da Barra, ele tem muita oportunidades ou possibilidades de se mudar para mesmas amenidades de condomínio. Porque o comprador da Barra da Tijuca, ele é um comprador muito mais jovem em tempo de compra de imóvel do que o comprador da Zona Sul. Engraçado que a gente tem duas personalidades de empresa operando de 9 às 19, um na Barra da Tijuca e outro na Ipanema. Sim. Respondendo a sua pergunta de maneira mais empresarial, assim, o meu corretor da Barra, ele se comporta de uma maneira mais pró-venda do que o corretor. Não pró-venda, eu acho que os dois têm o mesmo querer de venda, lógico. Sim, claro. Eles querem vender. Mas eles têm tempos diferentes. De repente, alguém da Barra apareceu com uma venda. Quando esse de repente acontece em Ipanema, é porque o corretor de Ipanema trabalhou esse cliente por mais tempo. Ou apareceu por quê? Porque os espaços de Ipanema, Leblon, Copacabana, eles são mais escassos. Cada pessoa ela tem a sua quadra de preferência, o seu local Sim. de preferência. Na Barra da Tijuca, você tem o seu condomínio de preferência, ou condomínios parecidos que têm as mesmas amenidades. Entendi. São públicos, né? São perfis diferentes. Perfis diferentes. Geralmente, a pessoa que está trabalhando a compra não vai para a Barra. Isso que é o que a gente vê, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Não é o geral que a gente vê na empresa. Entendi. Já tá. Praticamente um padrão. Praticamente um padrão. Leblon ali, Visconde Pirajá, algumas quadras que são quadras
as quadríssimas, né? Que são, depois das quadras, você tem a quadríssima, você tem o melhor prédio da quadra. Então, você tem o que eu vou fazer a pé. Zona Sul é vida a pé. Sim. Barra é vida com mais possibilidade de comércios maiores. Tanto que quando a gente foi fazer a loja da Barra, a gente foi para uma loja grande, 400 metros quadrados. Caraca, grande, hein? A diferenciação realmente da Barra para a Zona Sul é mais essa, né? Que muita gente que se muda, morou a vida toda na Zona Sul, aí por algum motivo, ou vai morar... Geralmente é idoso que vai morar, que eu atendi uma cliente, que ela morou o tempo todo foi em Ipanema, a vida toda. Só que ela ficou idosa, os filhos moram na Barra. Aí pediram para que ela se mudasse para lá. Ela falou, meu filho, a única coisa que eu acho ruim aqui é que eu não consigo ir à padaria sem usar um carro. Porque tudo eu tenho que usar carro. Tudo é distante. Exatamente, aqui tudo no pé. Ela fazia tudo a pé. Aí lá, agora tudo é Uber, tudo é táxi, porque ela não consegue, porque tudo é muito distante. O único lugar na Barra que tem essa característica é o Jardim Oceânico. Jardim Oceânico, vai até o metrô, acabou. Isso depois, aí. Exatamente, é o Jardim Oceânico. Mas pelo tamanho da Barra, é a parte muito pequena. E o nosso maior, hoje a gente tem um share de mercado, um market share muito legal lá. Tem bastante coisa para explorar, a gente tem bastante imóvel no Jardim Oceânico, tem corretores lá nossos extremamente eficientes no Jardim Oceânico. E lá é mais procurado que nas outras áreas ou independe de ser próximo do metrô? Engraçado, esse é um ponto legal que eu estou fazendo uma pesquisa, porque a Barra da Tijuca é um bairro inteiro. A gente vende bastante no Jardim Oceânico, mas eu não consigo te precisar o quanto... É uma pesquisa mesmo, quanto os lugares eles estão sendo mais procurados, porque tudo depende muito do meu posicionamento e o quanto eu tenho de imóvel naquela região. Se eu tiver muita demanda, se eu tenho muitos imóveis concentrados numa mesma região, que é o Jardim Oceânico, automaticamente eu vou gerar uma tendência para lá, uma tendência de maiores compradores. Entendi, porque e aí na diferenciação ali da Barra para a Zona Sul, a demanda na Barra é maior, então a procura lá, na verdade, né? Você tem mais gente, você tem mais oferta. Automaticamente, se você tem mais oferta, você também vai ter porque quais são os bairros que se conectam com a Zona Sul? E quais são os bairros que se conectam com a Barra da Tijuca? São milhares, né? Uhum. Você tem uma faixa de terra bem mais ampla. Então você tem uma faixa de terra que se conecta muito, e a Barra também virou um polo muito grande dos supercomércios, né? Você tem supermercados muito grandes, você tem lojas muito grandes, então uma variedade de produtos e serviços bem pulverizados. Assim. Legal. Uma pergunta aqui: quando o cliente passa a ver o imóvel como parte do portfólio dele, não como moradia, né? Como essa conversa muda, né? Porque aí vai levar para aquele cliente investidor, né? E aí, como é que ele procura ali no alto padrão, né? Ele tem um teto disso? Como é que ele busca? Não, geralmente o cliente não busca porque a gente não tem imobiliárias especializadas nisso. Isso pelo que eu vejo, tá? Porque, assim, de fato, as imobiliárias, elas não têm, e talvez vocês não tenham visto com outros empresários ou outras imobiliárias, esse tipo de curadoria que a gente estava conversando aqui. Quando o cliente vê isso, quando ele é acionado e ele sabe que ele está muito imobilizado, aí começa a doer no bolso, aí ele sabe que ele tem uma carteira. Mas será que ele de fato tem esse olhar para a carteira dele como investimento? Porque uma vez que eu vou falar dos lofts, né? Que as construtoras estão... Tendência. É uma tendência. Sim. Investir para rentabilizar mais. Aí sim eu tenho a consciência que eu estou comprando. Mas eu compro quantos desses? É profissional? Não é profissional? Ele é para simplesmente diversificar uma parte do meu portfólio de investimento, mas ele tem... Mas para dar um contexto geral, assim, ele tem uma visão, não tem um teto, ele sabe o quanto ele está imobilizado quando o dinheiro líquido dele está menor
ou está 50% ali em dinheiros imóvel e em dinheiro líquido na carteira dele. E nessa curadoria que vocês prestam, vocês explicam ou fazem eles enxergar isso? Que às vezes o cliente pode não entender, ou eles sempre já entendem de investimento, ou vocês também dão um auxílio nisso? Geralmente o cliente que tem uma carteira dessa, ele entende já de investimento. Mas um fato interessante foi esse senhor que a gente ele era muito patrimonialista. Então, quanto mais imóveis ele... Físico, né? Ele tinha, melhor. Porque português, automaticamente, é cultural, e ele tinha 250 milhões de reais, 250 milhões, um pouco mais de 250 milhões, com 84 anos de idade, ainda queria construir um shopping ou ser sócio de alguém que construísse um shopping no terreno dele. Mais passado do que futuro, a gente não sabia se ele ia chegar de fato a ver o shopping ser concluído, né? Concluído, mas tinha pouco dinheiro, muito imobilizado, e esse não tinha consciência do tamanho do passivo. Imagina o inventário disso. Imagina o tamanho do problema que os herdeiros iam ficar, né? Porque 250 milhões de reais imóveis, qual o tamanho do imposto? Tem que estar bem planejado ali. A questão do planejamento sucessório, fazer toda uma questão. Conversa, porque se os herdeiros não estiverem prontos, vira um processo perpétuo e entra numa outra conversa que é começar a vender os imóveis. E se você vender um imóvel dentro do inventário, vai ter que vender muito abaixo do mercado. Tem um escritório de advocacia aqui no Rio que ele administra uma família que o cara tem 900 imóveis aqui no Rio de Janeiro. Nossa. Imagina administrar o cara tem imagina o quanto de valor imobilizado que ele não tem. Eu não sei qual é a carteira dele de liquidez, mas ele tem 900 imóveis no Rio de Janeiro. Eu olho como eu atendi fundos de investimento, assim, os fundos de investimento chegavam até mim para fazer essas liquidações. Ter patrimônio muito imobilizado, eu não vejo um problema. Não vejo. Eu acho que é uma inteligência financeira que você pode fazer sobre eles, mas você tem que ter alguém com uma bagagem de curadoria sobre esses ativos imobilizados. Não vou falar nem de imóveis à venda, sobre ativo imobilizado, porque você tem um bloco de imóveis muito grande e você pode ser muito inteligente. Tem fundos de investimento que são 40% do fundo. Vamos supor que o fundo tenha 100 bilhões em ativos imobilizados. 40% dele é imóvel. Em ativos, né? 40% deles é imobilizado. Como a inteligência que eu vou fazer? Há um deságio sobre essa carteira? Não tem problema se o imóvel é 3, 4, o fundo ele é compensatório. Por quê? Porque se eu desmobilizo, eu consigo fazer dinheiro com aquele dinheiro. E quanto tempo eu recupero aquilo? Porque uma coisa é a minha venda de médio e longo prazo. Se eu manter em longo prazo demais, aquela carteira ela é nociva para o meu patrimônio. Entendi. E aí vira um ativo sujo, né? Você vê... Não é um papel, é físico, é sujo. Ele suja exatamente aquela parte de liquidez que eu tenho. Interessante, porque quando você é um número alto, né? 250 milhões, 900 imóveis, sabe? Se levando um pouco para o nosso lado aqui, você pensa, será que os herdeiros estão preparados para estar herdando isso? Será que tem um planejamento feito aquilo ali? Porque assim, se a gente for pensar no imóvel, historicamente falando ali, e dado, né, o imóvel irregular, ele custa menos 30% direto no mercado. Então, o imóvel de 1 milhão, se ele está irregular, ele não passa de 700 mil para venda. É impressionante. E essa questão de imóvel irregular que ele está dizendo, vocês chegam a alguém colocar o imóvel lá à venda com vocês e vocês constatam lá que está irregular e vocês explicam a situação que primeiro, ou vocês... Não, é só essa questão mesmo. Vocês explicam a situação, não, está irregular, primeiro você precisa fazer isso, dão assistência, ou liberam e falam que com vocês não podem fazer até que seja regularizado? Tem uma... Hoje o nosso portfólio de imóveis ele é um portfólio que entra mais sadio.
porque todas as pendências que entram no imóvel, por exemplo, quando entrar um comprador, isso aqui pode ser resolvido. Como o nosso passa por uma triagem, passa por algumas triagens o imóvel. Primeiro, você precisa ter ônus atualizadas para poder colocar aquele imóvel. Então, o nosso corretor, ele é a pessoa que senta na cadeira dele e ele tira a ônus reais atualizada para poder colocar o imóvel à venda. Antes de ser anunciado? Antes de ser anunciado. Uma prática difícil. Diferente. Isso. Diferente. Antes de ser anunciado, é diferente. Isso é muito legal, porque a gente mitiga riscos. Sim, muito. Aí você passa pela cadeia de aprovação do gerente. Existe um apontamento, entra o nosso setor jurídico. Entrou o nosso setor jurídico, aí a nossa advogada vai dizer, isso aqui dá para ser vendido, eu estou te dando um parecer, isso aqui pode, isso aqui não pode. Tira da carteira ou mantém na carteira, porque de fato, quando chegar um comprador, a gente pode... Dá para resolver rápido. Dá para resolver. Um processo trabalhista, por exemplo, que você bota em vias extrajudiciais e vai pagando ali todo mundo com a venda do imóvel e deixa tudo isso... Fazer levantamento do valor no sinal ali que o tempo da baixa e a escrituração. Então é segmentado em departamentos até chegar para poder ser anunciado. Então já passou por um crivo que ali já está legalmente para você ou facilmente de ser resolvido. Ou facilmente de ser resolvido. Uma estrutura, pelo que eu entendi ali, a J. Tavares tem uma estrutura corporativa numa imobiliária. Isso. E é isso que diferencia do mercado. Porque tem muita gente imobiliária, corretor, o jurídico e os próprios gerentes, né, que utilizam ali das suas noções para levantar documento. Vocês não fazem uma triagem antes do imóvel ser anunciado, né? Isso a gente faz. Como é uma escola no começo, o corretor é ensinado a ler um ônus reais. Então ele passa por uma semana que essa semana tem uma série e é o próprio Tavares que faz, isso é um ponto muito legal. O fundador está ali, né, depois de 30 anos de história, fazendo e recebendo as pessoas. Ele ensina isso e a pessoa leva pro dia a dia de trabalho dela. Isso é muito legal. E depois a gente tem vários, depois do Tavares, que é um dos personagens do treinamento, você tem outros personagens que fala de negociação, que fala de novo de documentação, que fala de sistema. Perfeito. E já aconteceu, não sei se é mito, chegar um cliente para você, tá? Lá na empresa, e pedir para vocês, me convençam que eu devo deixar o meu imóvel com vocês. Nunca apareceu. Nunca aconteceu? Não. Eu nunca presenciei. Eu nunca presenciei. Já vi uma história também, era um imóvel de 60, 70 milhões e ele queria um diferencial que provavelmente é o diferencial que vocês oferecem, entendeu? Não somente aquela questão de pegar, anunciar e informar quanto que... Então, acontece no salão de vendas, aí eu não posso presenciar assim uma pessoa perguntando, sim. Não, mas eu já ouvi eu já ouvi nos corredores, mas a gente sempre tem uma apresentação institucional bem legal, assim. O nosso corretor, ele passa por um onboarding que é como que você vai sair disso? Né? Como o nosso gerente que está no dia a dia com esse cara vai ensinar para ele a sair dessa situação. Por exemplo. Então, vocês ensinam, explicam situações que podem ocorrer e como ele se safar disso. Sim, a gente tem uma gerente lá que é mestre em falar isso. O corretor não teve habilidade suficiente, ela liga para o cliente. Olha, tudo bem, eu acho que ela tô ligando para reiterar tudo que a corretora disse, mais isso, e a gente entra no negócio. Muito bom. Imagina, há 32 anos atrás, o contato com o comprador era outro. Então você, de fato, diferente de uma empresa que está começando agora, esse artifício do peso da marca, da institucionalização por muito tempo, daquela marca naquele lugar, é um peso muito grande. Muito grande. Então, se eu abrir uma empresa há um ano atrás e você é um vendedor de um Cap Ferrat de 60 milhões de reais, você conhece J. Tavares de alguma maneira. Diferente se eu que abri uma empresa de um ano atrás. Meus acessos têm que ser por outros lugares.
A rodagem do mercado ali também. A confiabilidade. Isso. A estrutura. É o que ele falou antes, né? Faz parte do bairro. Pensou em imóvel, J. Tavares. Porque já faz parte do... O que eu achei interessante também foi não pegar o corretor de mercado, né? Criar ali através de escola, né? Isso eu já vi em outras empresas, não para venda. Até em próprio cartório, que não aceita... Tem cartório que não aceita funcionário de outro cartório. Com experiência. Prefere pegar sem experiência e treina para não pegar vícios de outro cartório. Que é mais ou menos o que vocês falaram. Vocês pegam equipes, né, que não são já do mercado e treinam no padrão de vocês. Até porque para não ficar disfuncional, né? Vai destoar da equipe. Exatamente. Ali, eu acho também, né? Porque não vai destoar os jeitos. A gente tem alguns corretores que são corretores de sucesso, que eram insatisfeitos onde estavam e foi para lá e se encontrou e é desse jeito que eu casa com meus valores, casa com o meu modo de operação, eu vou seguir aqui. Era isso que estava me faltando. 15, 20 anos e era isso que eu legal. Pô. Muito bom. Quando chega o cliente de alto padrão, aí ele tem advogado, vem sempre acompanhado de alguém, né? Contador, gestor patrimonial, né? Cara, na maioria de vocês tem um parceiro lá. O cartório, ele entra nessa tratativa ou vocês tratam direto ali com o comprador ali nessa etapa burocrática? Não, a gente traz o cartório para o jogo. A nossa advogada, ela tem vamos dizer assim, uma collab hoje muito legal com o cartório, que faz que explica tudo e deixa sempre limpo pro cliente, tanto pro vendedor quanto pro comprador. Isso mesmo. Então, traz o dia a dia do cartório, sim, das práticas para dentro da empresa. Que aí facilita também, né? Dá clareza, porque quem está comprando quer ter clareza do que realmente está comprando e a forma que a documentação vai ser elaborada, né? Na maioria das vezes, as pessoas de poder aquisitivo elevado vêm acompanhadas também do conhecimento de causa, porque na maioria das vezes não é o investimento do primeiro imóvel, né? Na maioria das vezes é ou upgrade ou... A pessoa não chegou naquele padrão à toa, né? Então ela tem toda uma bagagem e com isso ela tem profissionais que possam instruir ela numa situação adequada. E vocês lá também levam o cartório para poder fazer parte da transação, tanto para as duas partes. Sim, tem coisas que não precisam, que fica bem esclarecido e a pessoa já vai direto. E tem outras que são um pouco mais complexas, até para dar segurança, mas se necessário o nosso jurídico traz. Interessante. Nossa. Eu tinha uma pergunta que era se o mercado imobiliário ainda forma corretor para vender. É uma escola, você já me respondeu isso bem demais. Eu achei muito interessante. Isso é uma prática da empresa, mas é uma pergunta legal essa daí. Cara, o mercado imobiliário não forma. Ainda forma de maneira... corretores para vender, não protege o patrimônio do cliente. Tanto que a gente tem esse dado, é um dado importante. Tá? É um dado, assim, eu acho que todo gestor de imobiliário ele precisaria se apegar a isso. Se você tem uma alta... Para o mercado imobiliário, você tem muitas variáveis de mercado para o ritmo de venda que ele tem. O mercado imobiliário é um mercado gigantesco no Brasil, né? Então, a inflação conta, juros dos bancos contam, você deixa o dinheiro mais barato, mais caro, isso conta, sim. Mas a dinâmica do mercado imobiliário, ela não é feita. O corretor, ele aprende na osmose as boas práticas e as práticas ruins exatamente no dia a dia da operação. Então, se nós na empresa fazemos isso, é um ponto fora da curva. Mas a grande massa não é feita desse jeito, porque o mercado imobiliário ainda é olhado como varejo. O mercado imobiliário secundário, ele não é varejo. Não dá para tratar o imóvel secundário como varejo, porque se você pega um imóvel de 60 anos, ele passou por quantas vendas, por quantas indisponibilidades. Se a pessoa foi cuidadosa, você não conhece quais são os vícios que tem naquele imóvel. Então, o mercado de varejo e o comportamento de operação imobiliária de varejo é para lançamento. Porque o vendedor, ele é um vendedor profissional e tem uma operação montada para vender com velocidade.
mas o mercado de prontos ele não é, ele necessita de uma curadoria. Então não adianta você colocar na cabeça do seu corretor de imóveis que ele vai vender estando no mercado e tendo na carteira dele o mercado secundário, que é o mercado de imóveis usados. Isso é uma relação, eu vou dizer assim, até fantasiosa, que o corretor vai chegar lá ver um corretor ganhando 50 mil reais. Eu vou ganhar também. Não, amigo, não vai. Se você não tiver uma curadoria, uma inteligência o suficiente para trabalhar no mercado de pronto, você pode trazer o teu comprador para uma expectativa que não existe. Concorda? Você trazer um imóvel em disponibilidade, ele não vai comprar esse imóvel. O imóvel é ótimo, ele encaixou a expectativa do sonho da família dele ali, mas ele não pode ser vendido. Então, os requisitos para um corretor para venda de lançamento, para venda de já imóveis prontos, é diferente? É diferente. No imóvel pronto, ele precisa ter mais capacitação para poder vender, entendimento maior. Com certeza. Eu não sabia dessa questão. Imagina quantos erros vocês já pegaram ali que vocês tiveram que organizar, né? Porque a informação ela veio quadrada. O lançamento tá ali. Surgiu, registrou memorial de incorporação, tá lá prontinho, só aquilo. Não teve nada passado, né? Já estava regularizado, não tem nada passado. Carro zero. Exatamente, carro zero. Então, até para o corretor é mais fácil. Forma de pagamento é tudo muito diferente, né? No lançamento ali, do que pegar como o Franklin falou ali. É mais um olhar financeiro para aquela coisa, do que, de fato, um olhar burocrático. Patrimonial, né? Patrimonial. Exatamente. Acho que é essa a palavra. A questão da sua experiência, que você já pegou de Minha Casa Minha Vida e hoje até Cabo Ferrado. O cliente, você acha que é mais fácil? Sem levar em consideração a valores, né? É mais fácil você vender Minha Casa Minha Vida ou esses imóveis de alto padrão? Médio alto padrão. Médio alto padrão são mais fáceis de você... São por conta do volume. Por conta da organização financeira daquele cliente. O cliente, você não precisa explicar para ele que ele precisa de 20% de sinal, fazer um 80-20. Na verdade, não é a primeira jornada de compra daquele cliente. E quando a pessoa vem comprar por herdeiro, por exemplo, o pai já comprou muitos imóveis e ele já tem clareza do que vai comprar, do que vai fazer. A inteligência é outra. Entendi. Então, essa questão de valor nem é valor. Então, tipo assim, Minha Casa Minha Vida são valores mais, né, 300 mil ou menores. Não necessariamente seria mais fácil vender esse imóvel do que esse alto padrão, onde a inteligência emocional e financeira da pessoa é completamente diferente. Então, é mais fácil. Eu acho que a clareza das informações, eu achava o contrário. Facilita, né, as informações ali, a clareza, né, porque de ambas as partes. Muitas das vezes você vai ter que fazer um planejamento mínimo financeiro e encaixar aquela pessoa nas parcelas, não necessariamente no imóvel. Entendi. Ela só consegue aquilo e ainda vai ter que encaixar ela naquilo ali. O outro já vem com um planejamento financeiro bem mais arrumado e intelectual também, emocional. E ele já fez aquela triagem que o Franco falou ali da rodagem, né? De pesquisar a quadra, o imóvel, escolher o andar e fazer a proposta. É o tipo de cliente, pro tipo de bairro, pro tipo de condomínio que seria na Barra, né? Pro tipo de estrutura que ele quer. Isso aí. E o pequeno ali, né, até próximo do médio, ele está fazendo uma pesquisa de preço e encaixe, né? Porque ele está pensando só em ter uma casa. Né? Ter aquela casa ali, é o dinheiro da vida dela, ela quer encaixar. E aí o Franklin, como vendedor, vai ter que achar um ajuste para aquela pessoa ali. Isso aí. Mas faz tempo que eu não atuo, eu sei, porque eu tenho muitos amigos, a gente troca muito. Mas Não, mas eu achava que era o contrário. Pensei que fosse como o imóvel é bem mais em conta, né? Seria mais fácil você lidar com o cliente para convencê-lo. Mas aí você falou a questão também que tem que encaixar no número de parcelas, tem que ver se ele é possibilitado, né? De adquirir aquele bem. Você tem uma questão de comprometimento de renda que é natural do mercado para o mercado de crédito imobiliário te fazer, mas geralmente quem tem uma renda maior e está mais experimentado no mercado, já comprou outros imóveis, ele já tem essa noção, já tem dinheiro, já tem reserva, e se não tem reserva, ele vai se informar mais rápido
e vai absorver mais rápido essas informações que a gente passar para ele do banco, do dinheiro que ele tem que dar de entrada. Então ele está mais resolvido com isso. E em todos esses anos de experiência, o que te agregou que você saiu do Minha Casa Minha Vida e hoje está nesse padrão de sucesso? O que te agregou como pessoa? Entendeu? Você lidar com esse tipo de pessoas que são diferentes, né? O altíssimo padrão são pessoas diferentes. Em questão de estudo, de cultura, de conhecimento mundial. O que te agregou como pessoa? De enriquecimento para você como profissional? A vida acabou sendo a minha biblioteca, né? Ganhar ver vários movimentos de pessoas, de identidade econômica, de como essas pessoas elas se comportam, ver operações gigantes como a XP Investimentos operando, por exemplo, isso me agregou muito repertório de vida. Um grande canivete suíço, assim, cada coisa que a gente vai passando, né? Porque você ver como as coisas funcionam e depois você vai simplificando simplificando o seu estilo de vida e vai percebendo onde você vai se encaixando melhor. Mas o que mais me agregou foi o repertório, o quanto eu consegui viver em várias, e ainda vivo, né? Eu sou novo, eu vou viver muito mais essas experiências, mas essa capacidade de conversar com vários públicos independente independente da condição financeira dele. Classe social, você agregou do mais humilde ao mais... A uma pessoa muito robusta, tanto no CNPJ quanto na pessoa física. Você falou de biblioteca, foi realmente excepcional. A sua biblioteca é a convivência com seus clientes. Isso aí. Muito bom. Legal aí. Cara, quem está pensando em comprar um imóvel de alto padrão hoje no Rio, agora, o que essa pessoa precisa entender antes de sentar na mesa de negociação? Legal. Primeiro a pergunta é sobre o que ela precisa entender o bairro Zona Sul. Para comprar um imóvel de alto padrão. A primeira coisa é selecionar o que ela pretende de fato. Tá? O que ela quer de fato para ela ali? 3 quartos, 2 quartos, vai atender? Bom, primeiro ponto espaço, né? O tamanho. Tamanho. Depois a gente vai para localização. Ela quer ter uma vida mais a pé? Ela quer ter uma vida mais econômica, a nível de energia ou a nível financeiro? Porque quanto mais próximo da praia ou da lagoa, você vai ter preços ali uma disposição financeira. Qual é o momento de vida dela? Filhos pequenos, filhos que estão saindo. Então, eu acho que o espaço e isso vai... Escolas ou não, os serviços que agregam a localização do imóvel. E ela precisa entender o momento e a realidade dos juros, com certeza. Com certeza. Está favorável para comprar imóvel? Sim, a gente ainda está em juros altos, as aplicações financeiras elas estão rendendo muito bem, as mais conservadoras ainda rendem muito bem, e aí esse jogo do dinheiro é um jogo do dinheiro importante para essa pessoa entender onde ela pode ou não alcançar. Gera poder de compra, né? Gerar o poder de compra. Porque hoje os bancos estão favoráveis, estão para uma pessoa sadia assim, você vai conseguir uma taxa de juros, vamos dizer, não atrativa, mas o seu rendimento ele sobrepõe isso. E aí se equipara o que você vai, ou até um pouquinho mais. Mas ela precisa estar consciente do momento de mercado, o que ela precisa, o que ela quer de bairro e... Essa consciência de mercado que você diz, de investimento. Porque muitos falam que hoje em dia não vale a pena investir em imóvel, entendeu? Por questão da imobilidade, né? É melhor você ver que o momento os juros estão altos, estava em 15%, dependendo, vale mais a pena. Isso realmente depende do mercado, como você está falando,
Ou sempre foi assim? Não vale a pena investir em imóvel, que você vai deixar seu dinheiro imobilizado, não vai ter liquidez. Se você precisar do dinheiro, você vai ter que tentar vender o imóvel para depois conseguir o dinheiro. É muito mais fácil você deixar investido em alguma coisa, mesmo sendo com juros menores, do que seria uma arrecadação de aluguel. Entendeu? Você comprar um imóvel e deixar lá de aluguel, te renderia, sei lá, 10 mil reais por mês, mas se você deixasse investido, te renderia 6 mil reais por mês. Mas só que o imóvel você vai ter que vender se precisar do dinheiro. Lá no negócio tem liquidez diária, dependendo. Você acha que seria o melhor caminho? Depende do mercado? Ou realmente imóvel não é uma boa para se investir para quem quer liquidez? Depende. E essa é uma pergunta que a gente fala depende. Porque qual é o momento e qual é a diversificação? Qual é o modelo de diversificação que você quer ou vai ter? Porque é o seguinte, imóvel, ele tem de 0,3 a 0,6, quando você pega alguma coisa com 0,6 residencial, que te retorna, assim, fantástico. Fantástico. Quando você diversifica para imóvel, você protege o teu patrimônio. É uma proteção. Hoje, o mercado financeiro, o mercado financeiro, ele está na palma da sua mão. Você tem um home broker na mão, movimentando o dinheiro para onde você quiser. Com D+1, D+5, D+30, ou qualquer aplicação financeira que vai te render contratada, né? Mas o imóvel, ele é um ativo de proteção patrimonial. É uma coisa mais sólida. Ele é sólido, tangível, então tudo depende, porque hoje a gente tem um modelo, antes quando a gente falava a certeza é a seguinte, imóvel sempre vai ser alguma coisa muito segura. Isso é uma certeza. Então, como a gente, a compra e venda de imóvel é regido pelo não regido, mas você tem um índice de confiança do consumidor. Se a confiança está... Se a gente passa por instabilidade política o tempo todo, e aí isso desce pontos percentuais ou sobe pontos percentuais. Se você tem uma carteira de imóveis grandes e liquidez, você está balanceado, você está bem. Então, depende muito do seu momento de vida. Se você está de aluguel e quer comprar um imóvel para investir, mantenha o seu dinheiro no aplicado. Não faz sentido, acho que faz muito o seu momento de vida. O mercado financeiro gera mais dinheiro do que o mercado imobiliário? Sim, gera. Se você não tiver uma carteira muito grande de aluguéis, por exemplo, imagina, 900 imóveis, eles geram muito. Só que você precisa ter uma empresa para sediar tudo aquilo. Com certeza. Então aí você vira uma empresa. O teu olhar para o negócio é empresa. Se você tem uma carteira pequena, não faz... aí depende muito. Vamos lá. Liquidez, mercado financeiro. Mercado financeiro ele tem diversas possibilidades. Imobilizar o dinheiro é uma diversificação daquela parte dos investimentos que você tem. É uma opção. É uma opção. Então, os dois são bons, mas tudo depende do teu momento. Aqui é um jogo de várias posições. É um jogo de posição única. Cara, foi muito bom. Passou rápido, como a gente achou que ia passar rápido. Aprendi muita coisa com você hoje, de verdade. Não sabia dessa questão da curadoria que vocês fazem. Tá? A questão que ele falou, do Juto que falou, da certidão de ônus, vocês verificam antes de anunciar. Isso eu não tinha visto. Tá? Nunca tinha visto, pelo menos os papos que eu tive de anunciar. Esse crivo que vocês passam de responsabilidade é muito bom, muito importante, diferenciado. Essa questão que você falou de envolvimento com o cliente, de saber a história dele, o porquê que ele quer vender o imóvel, eu achei sensacional também. Para mim era só aquela questão batida realmente, quarto, sala, cozinha, quero vender porque quero vender e tchau e benção. É um mercado totalmente diferenciado. E levar para o cliente também que o valor que ele está pensando que o imóvel dele vale... Perfeito, isso. Diferente. É o que você falou sobre a precificação, né, correta. E é bem precificado, não significa que é o valor que o cliente quer, e sim que o mercado está atendendo naquela região. Isso. E explicar isso para ele, né? Isso também foi perfeito. E por ser um apaixonado por venda, eu entendo que muita gente está vendendo, eu costumo dizer que é sem diagnóstico, né? Uma mala de remédio aqui...
e você não sabe qual comprimido seu cliente vai tomar. Isso mesmo. Você tem que saber. Boa analogia, isso mesmo. Excelente. Você tem que saber. Você tem que saber o diagnóstico dele para você tratar a causa dele. E muita gente em qualquer mercado, principalmente no nosso, não está utilizando dessa base. Isso precisa ser a base de qualquer vendedor. Entender o diagnóstico e tratar a causa. Porque o cliente não quer que você encha ele de um monte de remédio. Ele só precisa de um. É a famosa escuta ativa. Isso mesmo. Você tem que começar a praticar a escuta ativa, Então, assim, saber cara, o que ele quer realmente. Vocês da J Tavares, cara, formar os corretores de vocês, tratar a imobiliária como um ambiente corporativo, tá lá? Ter etapas, né? Até o cara chegar lá como corretor sênior. Né? Isso existe de fato um planejamento, por exemplo, a pessoa entra como trainee, depois júnior, sênior. Pleno, né? Pleno, sênior, e a gente tem uma posição na empresa que a gente nomeia como Broker Master, que é um cara que tem uma rodagem, inclusive para cada etapa ele faz uma prova para poder saber se ele está pronto para o próximo nível. Isso motiva, né? A pessoa cada vez mais ficar na empresa. Eu acho sensacional o plano de carreira de vocês. Eu gostei também do dono estar na primeira etapa. Né? O fundador. Na primeira etapa. Tá na primeira etapa. Ele faz questão, né? É interessante, porque ele passou por tudo aquilo, sabe? Então, ninguém melhor do que ele para te ensinar e você já ter o primeiro contato com ele. Em todos esses anos, eu fui a única pessoa que promovi o Tavares, eu promovi o Tavares a presidente do grupo, hoje eu sou o CEO do grupo. E ele é o presidente do grupo. A gente joga muito bem ali, a gente faz muita coisa boa. E tem muita... Cara, muito bom, como o Saulo falou, cara. Você trouxe muita novidade, pelo menos pra gente. Não, porque assim, não desconheço, porque para ser bem franco com você, já chega com um recibo de sinal assinado e do outro lado o problema. E se o recibo de sinal está assinado, é porque já foi feito algum tipo de pagamento. E se tem um problema do lado, cara, tá mais grave. Tá faltando alguma coisa faltou nesse... Não, ficou. E é o seguinte, se tem um recibo de sinal e um problema do lado, você tá correndo contra o tempo. Sim. Porque o recibo de sinal tem um prazo para ser cumprido. E se tem um problema, nem sempre o problema é resolvido naquele prazo. Então, de tirar essa onda, de fazer esse diagnóstico de forma antecipada... É evitar esse problema. É um diferencial do mercado e, com certeza, cara, vocês têm tudo aí para dominar. O mercado de imóvel secundário expande isso. Esse aqui é um canal que está aberto para vocês. Sucesso nessa nova empreitada de vocês aí. É a primeira vez, mas com certeza a gente vai conversar bastante aqui. Tá aberto também para a tua equipe lá. Pô, que legal. Então, e para quem quiser encontrar o Franklin, fala ali, rede social, site. Franklin e a J Tavares. Exatamente, a J Tavares. O Instagram da empresa é Grupo J Tavares. Você vai encontrar a gente com o mesmo nome no YouTube e no LinkedIn. Grupo J Tavares, e o site é jtavares.com.br. Quem quiser me encontrar, eu sou Franklin Albano. E também no LinkedIn, também Franklin Albano. Eu não tenho YouTube ainda, mas eu pretendo fazer. Vamos lá, começa a falar aí todo esse teu conhecimento aí. Exatamente. Pra galera. Conhecimento é para ser divulgado, para enriquecer outras pessoas. Gostamos muito aí do bate-papo. Legal. Cara, foi um bate-papo enriquecedor. Muito. Real, aprendemos muito, porque acho que o objetivo do canal é levar clareza para o público, né, que está assistindo, e também ter conhecimento, cara. É importante a gente conhecer como é que funciona a tua empresa, o teu conhecimento aqui, agregar com o nosso. E agora você faz parte da nossa biblioteca, como você mesmo. Agora você faz parte da nossa biblioteca de conhecimento. A gente vai tomar isso aí, cara. Que legal. Usar um boa aí. Franklin, muito obrigado pelo bate-papo aí, tá? Foi enriquecedor e a casa tá sempre aberta para você. E para quem ficou até aí, muito obrigado. Não esquece de curtir, seguir esse canal e mais um episódio aí para vocês aproveitarem. Um abraço. Forte abraço, até mais.